Tainá Espinosa, o Internacional, que até agora não venceu no campeonato, o Palmeiras que vence a segunda. O campeonato tem novo líder, amiga. Boa prorrogação pra você. É isso, Enio. Boa noite pra você, todo mundo que tá junto com a gente no Prorrogação, que tá começando aqui pra gente falar dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que agora tem um novo líder, o Palmeiras, com os 7 pontos. Pega essa ponta que estava nas mãos do São Paulo pra si, joga o Inter mais pra baixo, o Inter com 1 ponto até aqui na competição. O Inter tá na penúltima posição do Brasileirão. Óbvio que a gente vai falar muito sobre esse jogo especificamente, que aconteceu agora há pouco, lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aqui gols, melhores momentos de um jogo que, como disse o Enio, né, esteve empatado em determinado momento, inclusive, pelo menos me parece, acho que com a sensação do torcedor do Inter, mas também com a sensação do torcedor do Palmeiras de que podia acontecer uma virada na reta final do primeiro tempo, o Inter que deu uma pressionada naquela oportunidade. Depois vem o segundo tempo, acho que um Palmeiras que, como os meninos disseram aí durante a transmissão, conseguiu de alguma forma bloquear as possibilidades que o Inter tinha, mesmo que o Inter tivesse mais a bola. E aí, garanto pra vocês que na hora que o Luigi entrou em campo, teve muito torcedor do Palmeiras que não gostou. Mas na hora que ele recupera a bola e que ajuda o Palmeiras a vencer essa partida, provavelmente devam ter pensado: tomara que evolua, porque pode ser um jogador importante ao time. Tudo bem, Mauro Beto? Boa noite. Boa noite, Tainá. Sempre um privilégio estar com você, com o torcedor aqui da TNT. Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro hoje estarão rebaixados da série. Se o campeonato terminasse hoje, são apenas 3 rodadas, lembrando que tem um jogo a menos, né, também no Campeonato Brasileiro. Então isso não significa muita coisa, sobretudo, acredito, para o Internacional. Quero o quê para o Cruzeiro? O Cruzeiro deve ser lá em cima. Santos, acho que não, também, guardemos cenas dos próximos capítulos, mas é muito cedo, tanto para ficar desesperado, óbvio, quanto também para celebrar. Embora, claro, Fluminense, Bahia, São Paulo e Palmeiras, que são hoje os 4 primeiros, tem que ficar felizes, né? O próprio Corinthians tem jogo a menos, Atlético, enfim, aguardemos, né? Mas é, evidentemente, um baita resultado para o Palmeiras, como havia sido na Neoquímica Arena também no domingo, e hoje até mais do que aconteceu no derby pelo Paulistão, que a gente acompanha aqui na HBO Max e na TNT, o Palmeiras hoje jogou para ganhar de 3-1 mais do que no domingo. Embora até fazer 2-1, um belo gol, uma grande arrancada do Vitor Lopes. O Vitor Lopes não arranca, ou tem aquele arranque de balsa, né? Do Vitor Roque, que faz dupla com o Flaco Lopes, o jogo não estava tão fácil, não. Assim, o Inter teve momentos, o Inter fez um golaço com o Ronaldo, o Palmeiras abriu a contagem de novo com o monstruoso Gomes, né, de cabeça, Andreas Pereira botando a bola na cabeça, o Inter empatou, começou o segundo tempo, o Inter chegava, o Palmeiras chegava, num contragolpe o Vitor fez 2-1, e o jogo estava lá e cai, e eu até mostrei para a Tainá, na hora que entra o Luigi e sai de novo o Vitor Roque. Evidentemente, tem vários grupos de WhatsApp, a maioria futebolisticamente por óbvio do Palmeiras, não só do Palmeiras, mas mais do Palmeiras, e até mostrei, olha aqui. Aí na hora que entra o Luigi, fica assim, parecia assim, gol do Brasil contra a Argentina na Copa. Todo mundo comentando, não precisa nem ele falar que todo mundo detonando, e no final das contas ele recupera a bola e o Palmeiras consegue um baita resultado em Porto Alegre, no Beira-Rio, que é o lugar mais aziago do Palmeiras. O Palmeiras, o maior campeão do Brasil, é também quem tem mais vitórias contra todos os grandes. Palmeiras tem, no confronto direto contra os 11 grandes, superioridade histórica no Brasileirão e até em outros confrontos. Dos 10, todos o Palmeiras tem mais. Menos contra o Inter. Para você ter uma ideia, desde 1971, e se você quiser contar antes, também não é muito mais do que isso, é apenas a 6ª vitória do Palmeiras contra o Internacional em Porto Alegre. Ou seja, é muita coisa historicamente o que o Palmeiras acaba de fazer, e a gente quer ver o lance do Vitor Roque, que lembra uma vitória com o gol do Danilo, que foi um gol inacreditável, que ele perdeu a bola, acaba entrando também no finalzinho do jogo em Porto Alegre, uns 3 anos atrás. Acho que esse é o segundo, né? Esse é o segundo. O do 2-1. Acho que o torcedor do Inter nessa hora aí pensou, não é possível, porque o Inter tentava, tinha mais a bola, criava. Sim. Aí tá a bola recuperada do Luigi, na falha que a do mercado. gente comentou agora há pouco. Não dá pra confiar no mercado, tá? Isso vai um pouquinho além do futebol. Pra aproveitar uma deixa. O mercado é um jogador que acho que muito colorado queria ver fora do Inter, enfim, depois da temporada passada. E acontece a renovação de contrato, ele permanece. E é um cara que vem jogando como titular do Internacional. O Caio Capita já está junto com a gente também para falar um pouquinho. Estava agora na transmissão também do... Dessa... hein? Rápido, não. É o nosso Luigi. É de elevador, né? Rapidinho. Aí ele falou, o nosso Luigi, gostas ou não gostas da comparação? A minha comparação com o Luigi? Eu tenho sido dedicado ao trabalho, né? Igual o Luigi pro Abel. Hoje, mais uma vez, entrou
e foi muito importante, roubou a bola do terceiro gol, fazendo exatamente o que o Abel pede, que é para ele fazer. Ele não vai ser melhor que o Vitor Roque, ele não vai criar mais que o Vitor Roque, mas ele pode dar mais intensidade do que o Vitor Roque depois do Vitor duelar tantas vezes ao longo durante todo o jogo. O Vitor Roque, inclusive, não fez um grande jogo, mas fez o gol que dava vitória pro Palmeiras até ali. E camisa 9 muitas vezes é para isso. E acabou fazendo um belo gol, inclusive, num corte ali pra dentro e batendo de perna direita, contando com a sorte. E o Luigi vai bem quando entra, o Evangelista melhor ainda, e o Andréas Pereira faz o gol que decreta o 3-1. Acho que o Capita veio aqui num ponto, a gente vai detalhadamente daqui a pouco, acho que em mais pontos aí. Mas o Andrés fazer o gol, acho que é bem merecido, né, Mauro? Assim, pelo que ele fez ano passado, eu acho. Mas também por esse início de temporada, né? Um início que eu acho que tem uma oscilação, digo, mais em nível de futebol apresentado pelo Palmeiras, até do que de resultados. Mas o Andrés me parece um cara muito regular nesse início de ano e regular pra cima, né? Exatamente, até pelo nível dele, com uma questão que não vou dizer que ele seja sacrificado taticamente, que ele já jogou ali. Mas o 4-2-3-1 do Abel, ele ter jogado ao lado do Marlon Freitas. Ele é um 8, embora ele seja 8, sempre, né? Ele veste a camisa 8. Ele é um segundo volante, né? Ele não está sendo o cara que, quando o Evangelista estiver bem, provavelmente, vão ficar Marlon Freitas e Evangelista e o Andrés mais à frente, o que vai ser melhor para ele e creio melhor para o Palmeiras, que vai ganhar em qualidade, vai ter essa chegada dele não só nesse gol, mas arriscar de fora da área. O Palmeiras deve crescer e muito com o Lucas Evangelista voltando à equipe e absoluta certeza, até porque é o que a gente sabe do Abel. O Lucas Evangelista vai voltar para ser titular ao lado do Marlon Freitas e adiantar um pouquinho o Andrés Pereira. Cara, a comemoração não, o pré-comemoração, quando a bola tá quicando, né, pra entrar do Vitor Roque, é a de todo mundo que tá assistindo. Bom, todo mundo não, mas muita gente que tá assistindo o lance que tá... Será que vai entrar? Porque ele fica dando saltitos antes da bola ele entrar. Fica assim, vai. Na expectativa Tem um colega nosso que invadiu, arrancou a camisa no estúdio. De acontecer. Tudo bem? Eu não sei de quem que ele tá falando, Ricardinho. Help me, help you. Boa noite. Se for só a camisa, tá bom. O cidadão invadiu o estúdio e mostrou as nádegas. Meu Não, Deus! é um exagero. Mas que absurdo! Uma vergonha, Isso, né? numa empresa... Onde já se viu numa empresa, ainda bem que o pessoal do Compliance tá dormindo nessa hora, mas um beijo pra todo mundo. Agora Dr. William Compliance. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem. O Campeonato Brasileiro vai ter 2 times brigando pelo título. Mas já? Já? A Sociedade Esportiva Palmeiras e o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, Os outros vão ser todos coadjuvantes nessa história. O Palmeiras fez algumas contratações muito interessantes. Tem a volta do Evangelista, que vai ajudar muito. Mais cedo ou mais tarde, talvez mais tarde do que a gente imagine, vai ter a volta do Paulinho. Tem o John Arias, que chegou aí. O Flamengo tem um elenco espetacular, maravilhoso. O Palmeiras tem um elenco muito bom com as peças que chegaram. Não sei se vai acontecer daqui a 5, 6 rodadas, se vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas o campeonato vai se resumir aos 2. Pela força que eles têm, pelo elenco que eles têm. O Palmeiras hoje mostrou, mais uma vez, que tem um treinador que é muito diferente. Muito diferente. Quando precisou hoje do Abel, ele mexeu no time, resolveu a parada para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Abel é chato, ele reclama da arbitragem, reclama em coletiva, mas ele é bom pra cacete. Ele é diferente. Então o Palmeiras que vai de novo brigar pelo título, porque tem um treinador, ele é mais treinador que o Felipe Luiz. Até porque ele tem mais tempo de estrada, mais tempo de carreira, ganhou títulos, o Felipe também ganhou. Agora o Palmeiras tem um elenco muito bom com a chegada do Arias, tem o Paulinho, volta do Evangelista. O Palmeiras tem o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. O que joga o Gustavo Gomes é um absurdo. Jogou muito hoje. É um absurdo o que ele joga de bola. Gol, tá? E aí é o maior zagueiro da história do Palmeiras. Então o Palmeiras vai brigar com o Flamengo pelo título brasileiro e os outros vão ficar olhando de longe. Informação. Lá vem. Caiu Juan Pablo Vojvoda. Não foi nada. Tá. Tava só limpando minha chuteira. Tava com lama. Quem disse isso no Beira-Rio depois do jogo? Não foi nada. Tava só limpando minha chuteira. Tava com lama. Andrés Pereira em relação ao lance da marca de pênalti em Itaquera. Pô, sem sacanagem. Maravilhoso, tá? Ele falou isso mesmo? Falou. Foi muito bom, né?
Eu imagino que ele tenha sido o Vitor Lopes que me mandou aqui. Muito obrigada. Você falou do Vojvoda VH. aí, o Santos perdeu hoje, né? O Vojvoda tá muito na corda bamba, tá? O Andrés que fez o segundo gol e que deu essa declaração. Provavelmente por isso também ele falou, né? Nessa Espetacular. Ele, desde o ano passado, me parece um cara fisicamente muito, muito bem. Então, o Andrés, quando puder andar um pouquinho mais pra frente, que o Mauro tava falando sobre a entrada do Evangelista, acho que consegue contribuir ainda mais pra esse time do Palmeiras. Ele é, de longe, o cara mais técnico do time. E aí você pode conversar de várias outras coisas. O Vitor pode ser o mais decisivo, o Flaco Lopes pode ser o mais importante, o Andrés é o cara mais técnico desse time. O cara com mais refino técnico é o Andrés, com um ponto muito importante. A bola parada esse ano voltou a ser algo que funciona no time do Palmeiras. O Andrés chega a quinta assistência na temporada, né? Faz o seu primeiro gol agora. Começa o ano muito, muito bem e muito influente. Se o Palmeiras quiser jogar pelo chão, jogar bem, ter controle, a bola tem que passar pelo Marlon, mas principalmente pelo Andrés Essa Pereira. é outra contratação espetacular. Ele jogou bem hoje também. Marlon Freitas, desde que chegou, parece estar no Palmeiras há muito tempo. Eu tô bastante curioso, Thay, pra ver a hora que o Portuga tiver todo mundo à disposição, como é que ele vai fazer. Porque vai sobrar gente. Eu Vai sobrar. Tô o quê? Deixa eu pensar aqui qual seria a palavra. Surpresa, quem sabe? Com tantos elogios seus ao Abel Mas Ferreira. eu sempre elogiei o Abel. Ele tá querendo no lugar do Vojvoda. Ah, isso aí, Mauro, seriam os maiores dos meus sonhos, mas não vai acontecer nunca. Assim, eu sempre achei o Abel muito bom treinador. Eu acho que ele é chato, que ele reclama Não, muito, tudo bem, que ele passa tá. do ponto. Ponto Mas não é como esse. treinador, eu fui... É porque eu vou dizer, tá? Eu fiquei de olho em... E eu acho que a rede social não pode ser um grande termômetro pra nada na nossa vida. É, porque, enfim, as coisas são pouco equilibradas. Mas de tempos em tempos, durante o jogo, eu dei uma olhada aqui, acolá, e tinha críticas ao Abel. Enquanto tava 1-1, até o 2-1, tinha críticas. É que o palmeirense está ao muito Abel. mal acostumado. Ele não tem treinador ruim. O treinador dele é bom há 5 anos. Né? Ele não troca de treinador há 5 anos. E o treinador dá resultado. Isso é muito ruim pra gente. Né? Que não torce pro Palmeiras, né? Porque a coisa anda. E tá andando no ano passado. Que é o Abel há muito tempo fora, É né? isso, então. Pois Eu é. gostaria E dele não são fora, mas ele não poucos. vai embora. Não O ano são passado poucos. foi um ano ruim, com 3 vice-campeonatos. Eu entendo a cobrança por querer que o time jogue mais, ou jogue melhor, com bola no pé. Bonito não vai. Eu só acho que a Porque gente foi um jogo um pouco angustiante, eu a acho, pro gente palmeirense assistir, não? começa Boa parte. a Sim. entrar um pouco na loucura de querer que chegue no Beira-Rio e jogue com 200% de posse de bola. E isso não vai acontecer com nenhum time que for jogar lá. É difícil você jogar fora de casa contra a Inter, contra a Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro ou qualquer time grande do futebol brasileiro. E o Palmeiras, historicamente, o Mauro já estava falando aqui no começo, tem dificuldade de jogar lá. De fato, não era um jogo brilhante. O Inter começa melhor o jogo, muito mais intenso, muito mais em cima. Tem um meio período ali do primeiro tempo que o Palmeiras melhora demais no jogo, que é Faz o no gol. momento em que faz o gol e que controla mais, a bola passa mais pelo meio. O final do primeiro tempo, o gol do Inter é quase que um acaso, numa qualidade de um chute do Ronaldo de fora da área, num contra-ataque do Palmeiras. Mas a partir daí não é mais acaso. E a partir daí, o Inter cresce muito no jogo. o segundo tempo do Inter, o começo, é bom. Não, e é o fim muito do bom. primeiro tempo Mas também, ligado, também. E o fim depois do primeiro tempo 2-1, o e Inter começo tem do uma segundo tempo série de lances É em cima bom. do Palmeiras. E aí saiu o gol do Tava Vitor Roque, né? travessão. Saiu o gol do Vitor Roque numa arrancada. E aí o Um Palmeiras... lançamento espetacular. O Palmeiras do Gustavo Gomes. O Palmeiras escolhe baixar um pouco mais as linhas e também é um pouco empurrado pelo Inter. Isso começa a sofrer demais pelos lados. A gente falava na arquibancada, o Palmeiras tá sofrendo muito pelo O lado. que fez o professor? E aí o Abel inteligentemente coloca o Giai pra fazer quase que um terceiro zagueiro e também coloca o Luigi no lugar do Vitor Roque pra dar um pouquinho mais Luigi que foi de bem de energia. novo. E aí o Inter passa a ter a bola, mas ser pouco perigoso depois dessas alterações. Antes dessas alterações, a bola cruzava dentro da área e passava e toda hora. E aí sim, um jogo angustiante pro torcedor palmeirense, mas que no final das contas, acho que o 3 pontos dentro do Beira-Rio, Claro. ele tem que ser bem comemorado, porque eu não acho que o desempenho tenha sido ruim, seja Não, só o eu resultado. também acho que não. Eu digo só, até o 1-1, o 2-1, na verdade, tinha um questionamento, uma coisinha aqui e Até ali. a hora que O ele Inter entra, teve né? várias chances depois do 2-1. É. E o Luigi Bola entra na bem de travessão. novo, como tinha entrado no derby. No derby ele perde até um gol, né? Hoje ele rouba a bola de novo. Sim. O mercado faz uma mercadoria, perde a bola, ele dá pro Evangelista, o Evangelista dá pro Andrés fazer o gol, cara. O Abel tendo elenco, tendo peças, ele vai fazer esse Palmeiras jogar. E ele tem.
Ele vai fazer esse Palmeiras jogar. E vai chegar mais um, né? Que diz que amanhã que o Arias desembarca. Isso. Vamos ver Ele se deve confirma. ter, assim, aí, claro, é discutível, ele vai ter, provavelmente agora recuperado o Paulinho, o Arias chegando, aumenta a chance do Evangelista. Nino chegar no meio do ano, o Evangelista, que é muito importante, o Abel gosta muito dele com razão, é o elenco mais equilibrado do Palmeiras da Abel. Um dos melhores do... Melhor não, pra mim é o melhor do século do Palmeiras. Nome, se vai ganhar, é uma outra história. Sim. Agora, em nível de investimento e qualidade, é o melhor do século. Assim, então o Palmeiras vai continuar muito vivo, mesmo com o pessoal acho que é isso detonando que o Abel faz. e com algumas críticas de novo, que agora virou de novo aquela coisa lamentável que a gente vê. Não é um pensamento binário, é um pensamento zerário, né? Ou assim, o Abel é completamente blindado, ou sequer o sangue dele. Tem que ter o meio termo, né? Cara, eu assim, dá pra criticar o Abel sem querer demiti-lo, e dá pra também defender o Abel, não de uma maneira que nem a assessoria de imprensa do Abel defenderia. Qual foi o primeiro título do Abel no Palmeiras? Libertadores, em 3 meses. Daquele time da campeão da Libertadores pra hoje, só tem o Gustavo Gomes? Só. Além disso, E da né? segunda, o Piquerez. E da segunda, mais o Piqueires. Bem É, lembrado. Impressionante, cara. na hora das substituições, qual é o sentimento quando se vê o Luigi vindo pra entrar? Eu não vou aqui, por uma questão de respeito, falar exatamente qual é o sentimento, mas assim... Vocês engoliram as saindo o palavras, Vitor né? Roque e entrando o Luigi... Hoje sim. 2 minutos depois Domingo engoliram não. as Domingo o palavras. gol que ele perde é horrível e o único Mas- chute que ele acerta, mas- não tivesse acertar, mas que ele quem- acerta no rosto Mas do é Quem torcedor. rouba a Engraçados. bola domingo pra sair o gol? Quem que rouba a bola domingo pra sair o gol contra o Corinthians? Luidinho. Ah, então tá bom. Ó, eu não tô comparando jogador, tá? Pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer. Brinquei lá embaixo. Falei, é o Tite e o Abel Ferreira. Era o Tite com o Gabriel Jesus. É. Porque... O centroavante volante, que é uma maldade também. Exato. Porque eu acho que falta uma... Provavelmente vai acontecer uma evolução por parte do Luigi, né? Em algumas questões, Sim. principalmente... Acho que até na confiança. Me parece que às vezes falta isso pra ele, assim, na hora Sim, da finalização. vou checar só um Mas negócio aqui. ele foi muito importante no derby, já recuperando a bola. E hoje, mais uma vez. Eu acho que o Palmeiras ainda precisa contar com um atacante reserva para Flaco e Vitor. E aí a gente pode botar na conta, talvez, que quando o Paulinho esteja à disposição, seja um dos 3 Reserva. que vai estar ali. E aí, beleza. O Luigi é um cara que já teve algumas oportunidades na equipe principal, já chegou a descer de novo pro Sub-20, já entrou em vários jogos meio avoado, como displicente em alguns momentos. O jogo dele, por exemplo, contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, nas oitavas de final, é muito bom. Ele entra e faz um bom jogo. sim. Um outro jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, que o Palmeiras vence lá por 1-0. O momento que ele entra é de um cara que tá meio desligado no jogo, e isso acho que acaba pesando, e até por isso ele perde vários minutos Quantos com o anos Abel. ele tem? O Luigi tem 19. O Luigi tem 19. E Vai oscilar, o sim, Vitor... sim, ele vai quantos oscilar. anos tem o Vitor Roque? O Vitor Roque tem 20. Mas o Vitor Roque já rodou, né? Não, mano? Eu Então, sei, já mas saiu- ele não- ele- essa quantidade tem que cara, tomar cuidado. Eu acho que assim... Eles estão... Deixa eu dar isso O que eu Luigi tava ano checando. passado tava O na Luigi- Libertadores o 2020, Luigi- não? o Luigi é ele de- subiu e desceu. O várias Vitor vezes. Roque é de 28 de fevereiro de 2005 e o Luigi é de 30 de abril de 2006. Ou seja, essa de idade a gente tem que tomar muito cuidado. Tem, mas Não, o Vitor Roque tem uma diferença. é claro, o Vitor Roque já quebrou a cara. Eu acho Saiu que do Brasil e quebrou a o cara. nem pra Luigi comparar. fazer o que ele fez Amadurece, nesses dois últimos jogos pra cumprir uma função que o Abel entende que o Vitor já tá cansado e que pode ser prejudicial com o Palmeiras ou à frente do placar, ou em algum... Como era hoje, né? Como era hoje, por exemplo, que nem no último jogo eu não teria feito a troca que ele fez. Não mesmo. Porque você não abre mão, acho que, de um cara como o Vitor Roque. Só que no final das contas, a substituição acabou dando 100% certo, porque o Luigi fez exatamente o que o Abel pediu e o gol acabou saindo. E beleza, acho Hoje, no que primeiro lance, ele fez de novo. esse tipo de coisa, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, é muito natural. Eu acho que o Luigi, com cabeça no lugar, com intensidade entregando dentro de campo, ele é um cara que pode ajudar. O que não pode é ele entrar em campo avoado, desligado do jogo, em determinados Aquele momentos lance displicente. contra o Novo Horizontino, que pesou muito, ele foi sair da lateral esquerda Perdeu como a se bola. fosse o Ademir da Guia, não é o caso, né? Ademir da Guia faria aquilo. De novo, é acertar, ter um pouquinho mais de paciência. Ele é importante, não pode ser titular num time que... Não é que não pode. Num time como esse, ele não é titular e não é na cabeça do Abel. Talvez ele entre mais do que deveria, mas as escolhas têm sido interessantes, mas só para deixar também claro, o Vitor Roque também sai desgastado, porque o Vitor Roque também marca muito Corre bem, pra caramba. né? E o Luigi Corre pra também entra caramba. bem. Né? Mas acho que esse lance contra o Novo Horizontino, Mauro, Ainda pesa contra ele.
Não, mas eu quero dizer, é um dos elementos que vocês colocaram aqui da evolução dele, assim. Ele vai passar por erros ainda provavelmente importantes próprio que mercado façam vai ele evoluir. evoluir. Né? Não Sim. consigo imaginar algo muito diferente E disso. que o futebol também evolua em momentos como o do mercado hoje, do Luiz de agora, que não se faça isso, que não se apoie o jogo. E, aliás, fazer a hashtag, vou botar adesivo no carro, eu não apoio o jogo apoiado em todos os momentos. Tem momento que você tem que dar o É bico pra legal lateral. você mandar esse adesivo lá pro Rio de Janeiro.